Boa noite a todos. Peço que abrem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Faz um pouco mais de um ano que estamos nesse capítulo. E a culpa é do pastor Ciro. Ele me pediu que eu pregasse um pouco sobre 1 Pedro. Perguntei para ele se tinha prazo, e ele falou até a volta de Cristo, então a gente está demorando de propósito. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o versículo 20 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que enquanto abrimos as suas escrituras, Senhor Deus, que exaltamos Cristo, que hoje à noite aqueles que estão perdidos nos seus pecados tenham a esperança que estão ao alcance do grande Salvador, pois são eles quem Cristo veio buscar. Que aplicamos o sangue de Cristo aos nossos corações constantemente, Senhor, porque somente o sangue de Cristo tem esse poder de nos lavar. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Nós estamos olhando em versículo 19, essa frase, o precioso sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo. E é sempre uma tentação em igrejas e denominações a valorizar algumas coisas acima do que a Bíblia valoriza essas coisas. Nós podemos ter orgulho da nossa herança batista, ao ponto de falar que talvez seja um pouco mais importante ser batista e ser cristão do que ser presbiteriano. Nós podemos valorizar a igreja de Cristo tanto que nós exaltamos a igreja acima do próprio Cristo. E nós podemos exagerar ou ter uma visão muito exclusiva das ordenanças. Achar que é mais importante ser batizado, é mais importante participar da ceia do que ser verdadeiramente salvo, do que ter verdadeira justificação em Jesus Cristo. Nós corremos esse perigo constantemente. Eu conheci uma igreja um tempo atrás que era mais ou menos esse tamanho. O pastor era um pastor de grande e tremendo habilidade teológica, e ele tinha grande energia, mas não importava os anos que você frequentava lá, simplesmente não escutava sobre o sacrifício de Cristo. Não é que ele negou o sacrifício de Cristo, ele deixou de lado. E isso nós corremos risco também. Mas a palavra de Deus exalta uma coisa acima de todas as outras coisas. E fala sobre o precioso sangue de Cristo, mais do que fala sobre a igreja, mais do que fala sobre as ordenanças e mais do que fala sobre qualquer outro assunto teológico, o precioso sangue de Jesus Cristo. Escuta as palavras de Deus em Romanos 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.
Romanos 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12, assim também Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Apocalipse capítulo 1 e versículo 5, Jesus Cristo, que é o testemunho fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Quando Pedro fala o precioso sangue de Cristo, ele não está falando de alguma coisa secreta ou escondida a qualquer cristão, a qualquer momento que tenha lido a palavra de Deus. Esses versículos declaram uma coisa de várias maneiras, vez após vez, que a salvação dos pecados é somente pelo precioso sangue de Cristo. E nós não cansamos de declarar isso vez após vez. Olha em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Algumas pessoas, e nós temos essa tentação no nosso coração, quer estabelecer outro caminho ao céu. Mas olha o que diz. Este Jesus, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O precioso sangue de Cristo é a única coisa que permanece até o final, dando suporte, consolo, conforto. Tem sido um grande prazer acompanhar muitos cristãos idosos em visitas hospitalares, quando eles estavam no leito da morte. E é curioso que qualquer construção eclesiástica perde o valor quando a morte e a doença estão unidos contra a vida. Eles não importam mais ouvir sobre os distintivos batistas. Eles não querem mais ideias brilhantes da teologia, eles querem ouvir sobre o sangue de Cristo, que apoia, que conforta o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Você pode ler esse versículo com eles, você pode abrir esse versículo com eles, e sempre traz consolo. O sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então não há salvação para a alma, além do que o sangue de Jesus Cristo. O resto é simplesmente ilusão. O batismo, tivemos batismo aqui, não salva. A igreja e as ordenanças e os sacramentos não salvam. Pastores e padres e poderes não salvam. Nossas obras de mérito não salvam. A única coisa que Deus escolheu para continuar, permanecer inigualável e permanecer solitário, a única esperança de um pecador perdido é o precioso sangue de Cristo. Por isso nós afirmamos que a salvação é somente pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Agora, a Bíblia é o único lugar que nos transmite a ideia do caráter sagrado e significado do sangue. A partir de Gênesis capítulo 3, você já vê a morte entrando no mundo, o sacrifício de uma ovelha. Gênesis 4, você vê Deus atentando ao sangue de Abel que foi derramado. E em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você vê Deus protegendo o sangue humano, o sangue que nós temos nas nossas veias, colocando
limitações, o que pode e não pode matar. Foi através do sangue que Deus desenvolveu o seu caráter divino. Quando ele matou aquele cordeiro, ele estava mostrando, olha, sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Foi através do sangue, na terra de Israel, que mostraram o seu governo moral. E foi através do sangue que ele fez esse milagre de misericórdia sobre nós. E a palavra de Deus é o único lugar onde podemos ver isso. E para um israelita, um judeu, praticante, sincero, sangue era parte do espetáculo de ir ao templo. Tinha o altar com sangue em cima. Tinha sangue jogado nos lados de altar. Aqui e ali tinha bacias de sangue. Sangue para isso, sangue para aquilo. Tudo para relembrar o judeu que, olha, sem derramamento de sangue não há perdão. Era inescapável. Sem derramar sangue não há perdão. E através dessa instituição do tabernáculo, eles também olhariam lá na frente para ver como os judeus no tempo de Pedro viram o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Isso que o judeu entendia quando ele via esse sangue. Toda a salvação, toda a pureza, toda a santificação, toda a paz, toda a esperança e todo o céu está vinculado ao sacrifício de Cristo, o sangue que ele derramou por eu e você, pecadores. Sem o sangue de Cristo, o pecador nunca será aceito, não tem purificação para o culpado, não tem perdão para o arrependido e não tem santificação para os que estão em Cristo. Se Cristo não derramasse o seu sangue, tudo estaria perdido. Então, toda a salvação é resumido no precioso sangue de Jesus Cristo, porque é o sangue que satisfaz, que reconcilia tudo entre Deus e os homens. Colossenses 1:20, que foi lido hoje à noite, explica isso também. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É isso que o sangue de poder faz. Esse é o nosso assunto hoje à noite. Eu gostaria de considerar 3 coisas acerca do sangue de Cristo. Primeiro, o sangue de Cristo é precioso porque Deus considera precioso. O sangue de Cristo é precioso porque é precioso para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo é precioso para cada um de nós aqui hoje à noite. Gostaríamos de ver essas 3 coisas, mas eu desconfio que somente vamos ver a primeira. O sangue de Cristo é precioso para Deus Pai. Olha comigo, por favor, no livro de Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11, 8 e 9. Na eternidade passada, antes que você e eu nasceu, Deus Pai fez aliança com Deus Filho. É o que chamamos da aliança da redenção. Antes que qualquer pessoa existisse, Deus fez essa aliança e Cristo era o mediador dessa aliança. Forma a base de todo fundamento da aliança da graça que nós pregamos e amamos. Foi essa aliança que Deus Pai fez com Deus Filho. Deus Pai disse a Cristo: eu vejo Adão e a sua posteridade como sendo semente degenerado. Eles são raça de víboras, apóstatas, traidores e rebeldes. Eles merecem a minha ira temporal, espiritual e eterno, juízo e julgamento. Mas no meu coração,
Diz Deus: Pai, eu não encontro lugar para dar a eles o que eles merecem. Olha Oséias capítulo 11, 8 e 9. Deus Pai falando: o meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não a tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus, e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Deus Pai fala isso, olha, a Deus Filho, fala, olha, eu tenho um lugar especial no meu coração para mostrar misericórdia a quem não merece. Olha, ele fala, eu estou determinado a mostrar misericórdia para milhares e milhões de todo o povo, de salvar eles da ira futura. Olha em Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Deus desejou falar, olha, eu quero mostrar misericórdia para milhões de quem não merece, porque eu sou Deus e eu tenho prazer em mostrar compaixão. Porém, ao mesmo tempo, Deus precisa satisfazer a lei dele, ele precisa vingar a sua justiça, ele precisa proteger a sua honra. Portanto, ele fala a Deus Filho, Jesus Cristo, ele fala, se você representa esses perdidos pecadores e se torna maldição no lugar deles, olha isso em Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, isso é você e eu, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Isso é você e eu, debaixo da maldição. Mas Deus fala, se você representa ele e se torna maldição no lugar deles, olha em versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Deus Pai fala, se você representa esses pecadores, então eu vingo a minha lei, eu protejo a minha honra, eu satisfazo a minha justiça. E mais do que isso, eu dou esses milhões reunidos para você. Todos esses que a gente redimir, eu dou na sua mão. Em João 17, versículo 2, a grande oração de Cristo, ele afirma, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus fala, se você se torna maldição, morre por eles, eu vou dar eles a você. Em versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, diz Cristo, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 11, continuando, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, como somos um. Então, para rever, Deus Pai fala a Deus Filho na eternidade passada, a aliança da redenção. Eu olho para Adão e a sua semente degenerado, eu vejo rebeldes, apóstatas, raça de víboras, traidores e cruéis. E eles merecem a minha ira temporal nesse mundo, a minha ira eternal no inferno. Porém, eu não consigo achar lugar no meu coração para exterminar todos. Eu tenho compaixão. E por eu ser Deus e não homem,
Eu preciso satisfazer a minha lei, eu preciso justificar eles, proteger minha honra, vingar a minha lei. Então, se você representa eles e dá a sua vida e se torna maldição no lugar deles, então o que eles merecem será sobre você. E a sua perfeição será dado a eles. E Deus Filho, Cristo diz, eu faço. Simples assim, eu faço. Então, essa aliança, como toda aliança e contrato, tem dois lados concordando em fazer uma coisa. Olha o lado de Cristo. Cristo compromete-se a pedir a salvação de Deus para pobres perdidos, pecadores. Em Salmo 2, versículo 8, Cristo diz, pede-me e te darei. Pede-me. E nós vemos Cristo pedindo em orações, em súplicas, pedindo e implorando a misericórdia de Deus, para que esses, especialmente os discípulos, como é gravado no Novo Testamento, pudessem andar dignos e fiéis. Deus cumpriu, Cristo cumpriu o seu lado. Mas a mais do que pedir Deus, Ele precisa guardar a lei perfeitamente, o que você e eu não conseguimos fazer. Em Isaías 53, versículo 10, contudo, Isaías diz, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo, Cristo, e fazê-lo, Cristo, sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Cristo, Filho de Deus, deveria tomar a natureza humana, fazer perfeita obediência à lei e depois completamente sofrer tudo que a lei coloca em cima do pecador rebelde, degenerado, raça de víbora e apóstata, para vingar a honra, a glória e a lei de Deus. Deus Pai, por seu lado, estabelece que o que Cristo pedir, Deus dará. Em Salmos capítulo 2, versículo 8, Deus Pai, Ele fala, pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Era normal um rei conceder aos seus favoritos algo até metade do seu reino. Temos dois exemplos. Esther 5, versículo 3, o rei, Xerxes no caso, lhe perguntou que a rainha Esther, qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. No Novo Testamento, em Marcos capítulo 6, versículo 22, quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes, o rei, e os convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Então era normal um rei conceder dádivas aos seus favoritos. E é isso que Deus está falando aqui em Salmo capítulo 2. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Por mais disso, Deus Pai vai conceder a Deus Filho todo o poder e autoridade, para que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Em Mateus 28, versículo 18, nós vemos Jesus falando, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aquilo que Deus prometeu, Ele está cumprindo. Foi-me dado toda a autoridade. Vemos em Filipenses 2, 9 e 11, a segunda parte, que Deus prometeu e está cumprindo. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa aliança que estava acontecendo antes da formação do mundo está sendo cumprido. No Novo Testamento, tudo que Cristo prometeu, Ele fez. Tudo que Deus prometeu, Ele fez. E deixaram registrados para nós lermos. Hebreus 1:13, Deus Pai se compromete a fazer os inimigos de Deus sujeito a Ele. Hebreus 1, versículo 13. Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. E Jesus Cristo aceita esses termos, Ele fala, eu faço, eu viro maldição, eu sofro a punição, eu obedeço perfeitamente, eu faço, em Salmo 40, 6-8, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste, então eu disse, diz Cristo, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria a fazer a tua vontade, ó meu Deus. Se alguém cumpriu o mandamento de amar a Deus de todo o coração, de toda a sua mente, de todo o seu esforço, foi Cristo. Eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. E Deus fala, eu fecho esse contrato com você. Salmos 89, versículo 3, fiz aliança como meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. O contrato está se formando. Exigências de um lado de Deus, Pai. Exigências do outro lado de Deus, Filho. Qual o preço? Qual o valor? A primeira coisa que eles concordam é o preço. Olha, por favor, o que Pedro diz no nosso texto, 1 Pedro 1, 18 e 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. Ou seja, o fato que você é salvo hoje à noite não foi porque seus pais eram fiéis na igreja, não foi porque você dizimou tanto que Deus sentiu constrangido a fazer algo para você, que foi, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E a palavra de Deus fala do sangue de Cristo como sendo o sangue do próprio Deus Pai. Olha em Atos 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos. Paulo está escrevendo para pastores. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que Ele, Deus Pai, comprou com o seu próprio sangue. Então, o sangue seria o pagamento desse contrato. O preço desse contrato seria o próprio sangue de Deus Filho. Agora, quando Deus aceitou o sangue de Jesus Cristo como pagamento desse contrato, Ele rejeitou todo outro pagamento desse contrato. Ele aceita o sangue de Cristo, mas ao mesmo tempo, negativamente, ele rejeita todo outro preço que alguém pode colocar. Você pode orar com muita sinceridade, muita honestidade, tantas orações como tem estrelas no céu, e Deus rejeita as suas orações. Você pode fazer boas obras, jejuar por dias, e Deus rejeita você.
as suas orações, as suas boas obras, os seus jejuns, Deus rejeita. Você pode dar aos pobres tudo o que você possui e entregar seu corpo a ser queimado, e Deus rejeita o seu sacrifício, porque o preço já foi estabelecido. Você não pode apagar um pecado, um pensamento estúpido, uma palavra. Você não pode criar o seu próprio perdão. Deus rejeita as suas tentativas e Ele rejeita o seu pecado e Ele rejeita você. A única coisa que Deus aceita é o sangue de Cristo. Por isso, em Hebreus 10, versículo 4 diz: é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Versículo 6: de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Quando Deus aceitou o sangue de Cristo como pagamento dessa aliança, Deus mostra que toda ordenança, toda obediência é insuficiente para pagar os pecados. Você não pode falar: olha, meu pai era missionário, então eu tenho uma porta para dentro do céu. Eu estudei em tal seminário, então eu sou mais próximo a Deus. Foi mais fácil a minha conversão do que qualquer outro, porque eu estudei aos pés de alguém. Deus fala: não, tem preço atualizado. Não tem forma de pagamento diferente que será aceito no céu. A remissão do pecado não consegue ser comprado por sacrifícios, ofertas, lágrimas, orações, humilhações, vigias, jejuns, penitências ou peregrinações. Tudo que Deus aceita é através do sangue de Jesus Cristo. A remissão vem de Deus Pai para nós através do sangue de Jesus Cristo. Por isso, nós não podemos nos gloriar nas nossas obras. Só podemos gloriar na obra de Cristo. Por isso, nós não podemos exaltar o que nós fazemos, como nós servimos a igreja, porque tudo que nós temos veio através daquele sangue de Cristo. Cristo comprou a nossa redenção. E Ele pagou o preço alto. E Ele deu a sua vida e nós demos nada, mas mesmo assim, Deus, na sua grande compaixão, salva milhões e milhares de todo o povo e língua e nação para estar com Ele no céu. Concluímos então que a doutrina satânica e católica, que o homem pode fazer satisfação por um pecado qualquer dele e ajudar a graça de Deus a se salvar, não é bíblico, é satânica. Agora nós falamos sobre a aliança da redenção, nós falamos da parte de Cristo, da parte de Deus, nós falamos sobre eles concordar com esses termos, falamos sobre o preço. Considera por último hoje à noite que nada abaixo, nada inferior à obediência e sofrimento do nosso Senhor, Cristo Jesus, nosso mediador, é suficiente para agradar a justiça de Deus. Deixe-me repetir: nada abaixo do que a obediência e sofrimento de Cristo, nosso mediador, pode satisfazer a justiça divina de Deus. Olha, por favor, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo, preste bem atenção a essa palavra, um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então, Cristo indica o que Deus não aceita mais. Mas Ele também indica o que Deus aceita. Olha essa frase: um corpo me preparaste. Em Hebreus 10, versículo 5.
Deus preparou o corpo de Cristo sem pecado. O nascimento dele em Mateus, o anjo, tudo isso, nascendo da Virgem Maria, foi tudo Deus preparando um corpo diferente do meu corpo e do seu corpo. Isso que as pessoas não entendem quando eles tentam fazer boas obras. Nosso corpo e tudo que nós realizamos já foi contaminado. Mas Cristo não. Ele tem o corpo preparado e adequado para ser sacrificado. Ele é o Cordeiro sem mácula. E estava pronto esse corpo para ser oferecido na cruz, para pagar o preço e o resgate dos nossos pecados. Deus preparou esse corpo para Jesus Cristo, derramar o seu sangue, sofrer muitas tentações, sofrer muitas enfermidades, até mesmo a própria morte no nosso lugar. Deus preparou esse corpo para Jesus Cristo e não preparou para mim, nem para você, substituir a obra de Jesus Cristo. E Jesus veio e foi obediente em tudo e deu a sua vida em nosso lugar. Por isso, nós não podemos olhar para os nossos corpos, a nossa inteligência, a nossa brilhança, as nossas obras, toda a nossa doutrina e o nosso serviço, somente podemos olhar para Jesus Cristo. Está escrito em 1 Pedro 2, versículo 24, Cristo mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Se hoje à noite você não veio a entender a salvação em Jesus Cristo, se seu coração não é renovado, se você ainda está tentando agradar um Deus alienado de você, com suas obras e orações e sacrifícios, entenda que você está num lugar perigoso, espiritualmente falando. Você corre risco de destituição, perigo e miséria. Mas mesmo nesse estado e essa situação, a boa notícia é que através do sangue de Cristo tem esperança para pecadores. Por onde o evangelho é pregado, tem esperança para pecadores. Qualquer um que escutar sobre Jesus Cristo pode tomar parte do sacrifício de Jesus Cristo, e Cristo quer pecadores. Ele não veio salvar os moralmente bonitos, ele veio salvar pecadores. Pessoas cujo coração é corrupto, rebelde, apóstata e pecador. Se você é prisioneiro dos seus pecados, saiba que você está ao alcance daquele que pode livrar você dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo, a quem nós pregamos hoje à noite, salva pessoas dos seus pecados pelo precioso sangue de Cristo. Vamos orar. Senhor, eu peço que possa fazer real para a alma desses aqui, poder libertar dos pecados. E que, reconhecendo isso, podemos louvar ao Senhor em verdade e em espírito. Em nome de Cristo que oramos. Amém.